Boa noite e muito obrigado a todos. Estamos muito felizes por ver uma manifestação tão expressiva do interesse no tema das infecções osteoarticulares. Para quem não sabe, este grupo das infecções osteoarticulares, mais particularmente as infecções de prótese, constituído pelo professor Ricardo Sousa e pelo Dr. Miguel Abreu, funciona no Grupo Trofa desde 2016. Inicialmente a atividade começou no nosso Hospital Privado de Gaia e Hospital Privado de Alfena e, entretanto, agora com o nascimento do Hospital Central, do Grupo Trofa Saúde, em Vila do Conde, que no fundo é a unidade de maior diferenciação, não só na área cirúrgica, mas também na área médica, acabou por transitar este grupo, a sua atividade aqui para o hospital em Vila do Conde. Essa atividade tem proliferado aqui nesta unidade e, no fundo, numa área tão específica da ortopedia como esta das infecções osteoarticulares e das infecções de prótese, acabou por ser necessário arranjar aqui um suporte altamente diferenciado para se conseguir o melhor cuidado e o melhor tratamento disponível para os nossos doentes. Portanto, estes doentes que são sempre doentes complexos, ou pelo menos com grande potencial para se tornarem doentes complexos, acabam por necessitar não só de um cuidado cirúrgico muito diferenciado, mas também de todo um suporte do ponto de vista médico, tanto na área da infecciologia e aí temos aí o Dr. Miguel Abreu como responsável dessa área, mas também com o suporte do nosso laboratório central, com uma equipa de patologistas clínicos e de microbiologistas dedicados, mas depois também do ponto de vista médico, ou seja, com todo o suporte na gestão das comorbilidades, na gestão do período e da parte médica perioperatória, no fundo com uma vigilância adequada e com um nível de cuidados adequado ao doente, seja em nível 1, nível 2, unidade de cuidados intermédios, ou até mesmo unidade de cuidados intensivos. Portanto, no Hospital Central acabamos por ter todas essas valências e conseguir dar o apoio e o tratamento necessário a estes doentes, também conforme a sua evolução e com uma gestão da patologia de forma muito continuada. No fundo, Então, o que é que aconteceu? No fundo, a parte mais importante desta apresentação vai ser, evidentemente, aqui uma pequena preleção do professor Ricardo Sousa, que é ortopedista, e do Dr. Miguel Abreu, infecciologista, e, portanto, sem mais demoras, eu se calhar passo a palavra ao professor Ricardo Sousa, que poderá fazer então a sua preleção, e depois acabaremos por fazer, no fim dessas duas preleções, uma exposição de casos clínicos e aí vamos poder discutir alguns casos clínicos. Eu se calhar sugeria que quem tiver interesse em colocar dúvidas, seja agora na parte teórica ou depois na parte dos casos clínicos, possa fazê-lo através do chat e eu vou tomando nota das perguntas e depois no fim se calhar discutimos. Eu deixaria então se calhar a discussão para o fim das preleções, da parte teórica, e depois os casos clínicos vamos discutindo também conforme forem surgindo as dúvidas. Professor Ricardo Sousa. Obrigado, Manel. Obrigado a todos pelo interesse mostrado. Eu aproveitava só para pedir a todos que mantenham os vossos microfones desligados, pelo menos para já. E sem grandes mais demoras vou começar aquilo que cá nos traz. Ora, eu desde há muitos anos que me dediquei em especial ao tratamento das infecções de prótese e é muito compensador registar o aumento do interesse das pessoas e o aumento da sensibilidade de todos os médicos para este problema, que é de facto um problema nem sempre fácil de resolver. Infelizmente, e apesar de todos os nossos esforços na profilaxia, o número de infecções de prótese tem aumentado. A sua prevalência tem aumentado, quer seja pela força dos números, porque cada vez fazem mais próteses primárias, cada vez fazem mais próteses de revisão e necessariamente vai haver, para uma mesma taxa de infecção, mais casos de próteses infectadas, mas também porque ao longo dos anos, por um motivo ainda que não completamente esclarecido, a taxa de infecção tem aumentado, muito por culpa talvez do tipo de doentes que nos arrojamos a operar hoje em dia, doentes cada vez mais com mais comorbilidades e portanto com maior risco de infecção. Esta palestra tem como objetivo nós, antes de mais, definir o que é que estamos a falar, porque nem sempre é evidente o que estamos a falar, depois fazer uma abordagem diagnóstica e abandonar um bocadinho o medo que temos do tratamento destas situações e depois fazermos uma abordagem de tratamento, quer o tratamento cirúrgico,
quer também o tratamento médico, o tratamento antibiótico. Definir uma infecção de prótese nem sempre é fácil. Entre um espectro e outro, entre um ponto do espectro que é a prótese completamente assética e aquela prótese cheia de pus com pus a saltar-nos para os olhos, que é claramente uma infectada, e entre esses dois extremos do espectro há, de facto, às vezes uma distinção difícil e laboriosa, e a culpa dessa distinção é do biofilme. O biofilme é uma estrutura altamente especializada, as bactérias, eu não vou começar com isto, porque eu tenho a certeza que o Miguel a seguir vai explicar isto muito melhor do que eu, mas é uma comunidade multicelular de bactérias que no fundo quase que atua como um corpo, um organismo multicelular, em que as bactérias estão em comunicação uma com a outra, estão alojadas na superfície do implante e despertam por isso uma resposta inflamatória muito localizada, muito limitada e que por isso ilude os nossos tradicionais critérios da infecção. E também, para além disso, para além de prejudicar o diagnóstico, prejudica muito o tratamento, porque o biofilme confere às bactérias uma elevada resistência aos antibióticos e mesmo ao sistema imunitário do hospedeiro. E, portanto, às vezes nem sempre é fácil de definir o que é uma infecção. Muito recentemente saiu aquela que eu penso que vai ser a definição de infecção prevalente num futuro próximo, onde eu tive a felicidade de colaborar muito ativamente na elaboração desta infecção, e é uma infecção que parte da Sociedade Europeia de Infecção Articular, mas é também uma definição que foi adotada pela ESCMID, que os nossos colegas de Microbiologia Clínica e Infecciologia conhecem bem, que é a Sociedade Europeia deles, e pela Sociedade de Infecção Musculoesquelética da América. Portanto, é um esforço a nível mundial. E, no fundo, esta definição divide os casos clínicos em 3 grandes colunas, que no fundo é aquilo que nos acontece na realidade. Há situações em que nós estamos de facto convencidos que não temos uma infecção e há situações em que de facto estamos convencidos que temos uma infecção. E pelo meio há algumas em que nós de facto não temos a certeza se temos uma infecção ou não, e então o nosso modo de atuar será diferente nesses. E basicamente isto é esta tradução para a prática clínica que eu quero partilhar com vocês. Antes de mais, o diagnóstico depende da interpretação conjunta de várias coisas, desde informações clínicas aos diferentes testes diagnósticos. E começa sempre num alto índice de suspeição do médico que está a avaliar o doente com prótese dolorosa. Esse índice de suspeição é clínico e é laboratorial. É verdade, isto foi mais que demonstrado, que a infecção oculta aparece numa proporção muito significativa dos casos em que o cirurgião tem como diagnóstico pré-operatório uma falência ascética. Se fizermos uma revisão, um estudo protocolado, durante a revisão, a infecção vai aparecer em um caso muito significativo dos casos. E, portanto, a seguir esse alto índice de suspeição e ainda no pré-operatório, o passo seguinte é quase sempre obter líquido sinovial da articulação atingida, e com esse líquido sinovial podemos fazer uma série de estudos, como vamos ver um bocadinho mais à frente. E depois, sempre, quando há suspeita de infecção, e digo eu, mesmo quando não há grande suspeita de infecção, fazer uma investigação protocolada em termos microbiológicos intraoperatórios e talvez a histopatologia, que é algo mais controverso. A história clínica, como todos os casos, um doente com uma prótese dolorosa, com uma suspeita de infecção, começa com uma boa história clínica. E há fatores da história clínica que nos devem alertar, os red flags para a infecção. O primeiro de todos é o timing da falência. Se nós sabemos perfeitamente que uma prótese bem colocada e sem nenhuma complicação deve demorar anos até que se possa admitir a sua falência. Isto foi bem demonstrado por este estudo espanhol, que mostra que as falências dos primeiros 2 anos são maioritariamente por causa de infecções protésicas. E à medida que o tempo passa, aí sim começam a aparecer as complicações ascéticas. Outro fator de revisão muito importante é as dificuldades de cicatrização da ferida operatória. Sejam as pequenas deficiências, sejam a drenagem persistente, sejam as pequenas infecções superficiais, entre aspas, que eu não acredito nelas e podemos discutir um bocadinho mais à frente disso, seja, como é evidente, uma dor numa prótese que está a funcionar bem e que começa depois de um episódio de uma bacteriemia, de uma febre recente, um episódio infeccioso recente. É evidente que isto são fatores de risco muito elevados para a infecção de prótese e nos deve fazer pensar na infecção. O exame físico varia muito e o modo de apresentação varia conforme a patogênese e a microbiologia. Se eu estou a adquirir uma prótese, uma infecção no pós-operatório imediato, é uma coisa. Se estou a admitir a existência de uma infecção mais tardiamente, após um período de
após um período bacteriano, então o modo de apresentação vai ser muito mais agudo do que comparando com uma infecção crónica. Mas isto é altamente variável e pode ser muito frequentemente completamente inocente. Os únicos achados que realmente são patognomónicos de infecção são a fístula, a existência de fístula cutânea, portanto, a comunicação entre o exterior e a prótese. Se nós temos uma comunicação entre o exterior e a prótese, essa prótese está infectada, não há dúvidas nenhumas. É isso, se temos fístulas ou se temos a prótese à vista, é evidente, por menos sinais inflamatórios que tenha, se a prótese está à vista, a prótese está infectada. O rastreio laboratorial, obviamente, é muito importante para avaliar o eventual impacto sistémico de uma infecção, e há estes cut-offs tradicionais na literatura, ou havia estes cut-offs tradicionais da VS superior a 30 e a PCR superior a 10 mg por litro. Nós hoje em dia sabemos, está claro, que não podem servir estes valores para excluir o diagnóstico de infecção. Há, comprovadamente, um número muito significativo de infecções com seronegativas, ou seja, com valores de parâmetros inflamatórios normais. E, portanto, a PCR e a velocidade de segmentação não podem servir para excluir o diagnóstico. Quando temos uma suspeita clínica ou laboratorial de infecção, então o passo seguinte será fazer uma artrocentese, obter líquido diretamente da articulação atingida, e os nossos critérios são muito claros. Sempre que há uma alteração dos parâmetros inflamatórios, sempre que temos perante uma falência precoce ou uma falência repetida, ou seja, uma falência de uma revisão prévia, são bandeiras vermelhas que nos levam sempre a fazer uma artrocentese antes de uma segunda revisão. E, evidentemente, quando temos fatores de risco significativos, temos um doente imunossuprimido, temos um doente diabético descompensado, temos um doente que teve uma infecção no outro lado antes, sempre que há uma suspeita clínica, então nós fazemos artrocentese antes de qualquer revisão. E demonstramos também, o ano passado, neste caso há 2 anos, na apresentação no Congresso Europeu, de facto, com estes nossos critérios, nós conseguimos uma sensibilidade de 100%, que é isso que nós queremos. Nós são critérios de rastreio e não queremos deixar passar nenhuma infecção sem fazer uma artrocentese. E essa artrocentese, quando é feita, nós enviamos para a microbiologia, para um estudo bioquímico, com alguns parâmetros e biomarcadores que poderemos discutir mais à frente, e para contagem diferencial de leucócitos. Aqui chamo só a atenção um aspecto muito prático que enviamos para a microbiologia. Inoculamos o líquido diretamente em frascos de hemocultura. Está provado que aumenta muito a capacidade de recuperação. E uma coisa que é muito importante é fazer esta artrocentese com pelo menos 2 semanas de doente sem antibioterapia. Não é incomum o doente chegar à nossa consulta com cobertura antibiótica e não é incomum que nós mandemos parar a cobertura antibiótica antes da cirurgia e antes sequer de pensar em fazer a artrocentese. Porque nós sabemos que com cobertura antibiótica todos os parâmetros estão alterados para baixo, portanto a nossa capacidade de diagnóstico vai ser francamente reduzida. O cavalo de batalha no diagnóstico é a contagem diferencial de leucócitos, ainda é o gold standard do diagnóstico pré-operatório do estudo do líquido sinovial. Os limiares propostos para a sua interpretação variam imenso na literatura. Basicamente, a nossa interpretação da literatura foi arranjar um cutoff que sirva para excluir, um cutoff, um rule-out cutoff, se quiserem, e um cutoff que serve para estar bem seguro do presença de infecção, e neste caso foram os 1.500 e os 3.000 que escolhemos, ou a percentagem de polimorfonucleares dentro desse número de leucócitos de 65%, abaixo de 65% ou acima de 80%, e no meio temos a coluna dos amarelos, onde nós achamos que eventualmente a infecção pode estar presente, mas não temos informação suficiente. Os valores de sensibilidade e especificidade destes números não são suficientes para afirmar que temos uma infecção. Então aqui o que nós queremos basicamente é chamar a atenção das pessoas que devem investir bastante na investigação destes doentes. Evidentemente, a contagem de leucócitos tem um sem número de limitações, nomeadamente quando temos a presença da artropatia de cristais, de doentes com metalose, seja o pararticular metal-metal, uma doença reumática ativa, por exemplo, uma artrite reumatoide, no contexto da fratura periprotésica, que também faz aumentar a inflamação local, e no pós-operatório recente, estes valores devem ser tratados com cautela, e não cegamente, como é evidente. De todos os biomarcadores que existem estudados na literatura, e são muitos, e são cada vez mais, e há cada vez mais a chegar ao mercado, e em breve teremos novidades no mercado português também acerca disto, o único que se achou por bem incluir na definição foi a alfa-defensina. A alfa-defensina é um biomarcador que de facto tem mostrado um grande valor preditivo positivo, sobretudo, ou seja, quando o teste é positivo, de facto, temos um grande valor preditivo para a presença de infecção,
excetuando aqui alguns casos como estão a ver escritos, mas tem algum déficit de sensibilidade. E daí que a alfa-defensina aparece na coluna vermelha. Portanto, é um teste confirmatório, mas não é um teste capaz de excluir isto, porque a alfa-defensina que nós temos disponíveis no mercado é um teste de PCR, de point of care, que dá basicamente é como um teste de gravidez. Está infectado ou não, sim ou não, mas não nos dá uma probabilidade. E, portanto, nós aqui sabemos quando diz que sim, em princípio sim, quando diz que não, não temos a certeza se realmente não está infectado. E o que fazer quando nós vamos fazer uma artrocentese e essa artrocentese vem seca, ou seja, não conseguimos recuperar líquido? Antes de mais, deixar claro que isso não é um critério de que não haja uma infecção. Há infecções sem líquido, sem grande derrame articular, e está provado que o volume de líquido não difere significativamente nos casos infectados e ascéticos, e está provado que nos casos com artrocentese seca há uma grande proporção de infectados. Então, quais são as nossas alternativas diagnósticas? Sobretudo, repetir a artrocentese noutra ocasião, é muito útil isto, e os doentes não levam assim tão a mal, porque é um gesto muito pouco invasivo. Fazer esta artrocentese no contexto do bloco, que nos permite guiar-nos por fluoroscopia, mas também num contexto do bloco, num contexto ascético, conseguimos perfeitamente fazer mais gestos. São eles a inspiração, a instilação e reaspiração do soro. Obviamente aqui o que nós vamos fazer é um estudo cultural, porque obviamente não vamos fazer nenhum teste que se baseie em concentrações, porque na realidade nós injetamos 5 para dentro, nada nos garante que vamos injetar 5, e portanto podemos estar a diluir. Portanto, tudo que é contagem de leucose, tudo que é biomarcadores que depende de concentrações, perde valor. O que nos interessa aqui é microbiologia. E também, com o apoio da fluoroscopia, podemos fazer biópsias percutâneas, sejam elas da sinovial, sejam elas do interface osso-prótese. E estas são muitas vezes bastante informativas. Quando nós temos um diagnóstico pré-operatório claro, ou quando não temos um diagnóstico pré-operatório claro, torna-se ainda mais importante fazer uma investigação microbiológica intraoperatória muito cuidada. E neste aqui, realçar apenas que nós devemos colher várias amostras, não devemos limitar-nos a colher o bocadinho de pus que nos aparece à frente. Qual é o objetivo destas amostras? Por um lado, aumenta a nossa sensibilidade, que aumenta a nossa rede, a nossa capacidade de isolar bactérias. Por outro, vai-nos ajudar a interpretar os achados, porque muitas destas infecções de prótese são por agentes comensais da pele, são os Staphylococcus epidermidis, são anaeróbios, e portanto, se nós tivermos apenas uma amostra com coagulase negativo, vamos ficar sem saber o que fazer com ela, mas se tivermos 2 ou 3 amostras exatamente com o mesmo coagulase positivo, podemos estar certos que de facto é uma infecção por esse agente. Outra vez aqui, os frascos de hemocultura são francamente vantajosos, aumentam a taxa de recuperação, minimiza a contaminação e oferece resultados mais rápido. Para isso, precisamos destes frasquinhos que eu vos estou aqui a mostrar, que têm umas bolinhas que depois são colocadas nesta máquina de vórtex, que no fundo o que faz é triturar o tecido e depois aí pegar neste líquido resultante e inoculá-lo nos tubos de hemocultura. Isto reduz muito a taxa de contaminação e aumenta muito a taxa de recuperação. Depois também, se possível, e digo se possível porque isto não é uma técnica que haja disponível em todos os hospitais, mas havendo, pegar na própria implante, na própria prótese e enviá-la para sonicação. Sonicação é uma técnica em que a prótese escolhida é metida num banho-maria de ultrassons. Esse banho-maria que vai fazer é desalojar as bactérias que estão no biofilme da prótese e depois vamos assim pegar num pouco deste líquido da sonicação e vamos cultivá-lo. E está provadíssimo hoje em dia que a combinação das culturas com a sonicação é que oferece a melhor sensibilidade, ou seja, a sonicação também não substitui o que tínhamos que colher em termos de amostras de tecidos. A análise histológica é uma que não deixa de entrar. Nós, em Portugal, temos pouca tradição disto, não temos patologistas experientes, os critérios de interpretação são altamente variáveis, mas, de facto, pode ser interessante, sobretudo nos casos intraoperatórios duvidosos, fazendo como um teste extemporâneo, mas também para investigação, fazendo sempre como um protocolo para ter mais um critério de infecção. Ok, agora, tudo isto feito, devemos ter chegado a um diagnóstico. E chegando ao diagnóstico, temos de falar de tratamento. E a verdade é que existe uma enorme controvérsia sobre qual é a melhor opção de tratamento para cada caso, mas é mais ou menos consensual, pelo menos entre nós ortopedistas,
e também com muitos infecciologistas que já se deparam com o problema, não conseguem resolver isto com comprimidos só. Na realidade, nós precisamos de um trabalho de equipa, mas a esmagadora maioria dos casos precisa de algum tipo de cirurgia. E as cirurgias dividem-se em dois grandes grupos: uma cirurgia de desbridamento ou de limpeza, mantendo a prótese, com preservação da prótese, ou uma cirurgia de revisão. A cirurgia com desbridamento com preservação da prótese é apelativo, tem várias vantagens, é simples, é mais fácil para o cirurgião, é menos agressivo para o doente, mas na realidade a controvérsia é tanta na metodologia proposta que as taxas de sucesso variam entre 0% a 90% da literatura. Ou seja, alguma coisa não está a funcionar bem. Para nós é consensual que o desbridamento com preservação da prótese só deve ser feita se tivermos uma prótese bem fixa, bem posicionada, que seja estável. Por outras palavras, é uma prótese que vale a pena salvar. Se tivermos uma prótese que já previamente doía bastante, uma prótese que está descolada, uma prótese de anca que está instável, com luxações repetidas, é óbvio que isto não é uma prótese que vale a pena salvar e, portanto, não nos vamos perder tempo a fazer um tratamento que é exigente do ponto de vista médico. Há vários fatores de prognósticos, alguns deles nós conseguimos influenciar, seja com a técnica que usamos durante a cirurgia, os antibióticos que escolhemos, as comorbilidades dos doentes podem e devem ser otimizados durante o tratamento. Outros, como a duração dos sintomas ou a qualidade das comorbilidades, o tipo de hospedeiro que temos, qual é o micro-organismo infectante, esses não são influenciáveis, mas devem ser encarados como critérios de seleção ou como critérios de prognóstico para a solução. O maior critério de seleção para optar por um desbridamento é uma infecção aguda, sendo que é tradicional dizermos que a infecção deve ter de 3 a 4 semanas. Na realidade, não é bem isso que nós fazemos na prática clínica, e este artigo muito recente, que foi publicado ano passado, que vocês vão começar a ver muitos artigos multicêntricos disto, porque na realidade a infecção é um evento relativamente raro e, portanto, nós temos necessidade, nesta comunidade que nos tratamos de infecção, de nos juntarmos bases de dados e trabalhar bases de dados juntas. E esta foi uma delas, onde nós podemos contribuir para de facto, perceber que até é possível optar por um desbridamento até mais tarde do que as 4 semanas, sem que isso tenha grande, ou sem que isso diminua, de facto, significativamente a taxa de sucesso, desde que outros pressupostos estejam cumpridos. E os pressupostos é que nós temos de ter um hospedeiro com um razoável estado geral de saúde. Não vamos fazer um desbridamento com preservação da prótese num momento que esteja cético por causa desta infecção. Temos de ter um envelope de partes moles adequados. Esta fotografia que aqui está, evidentemente, não é um joelho capaz de suportar um desbridamento com preservação da prótese. É preciso fazer uma revisão nestes casos. Há uma extensa evidência na literatura de que há micro-organismos associados a menores taxas de sucesso. Eu vou deixar essa parte para o Miguel desenvolver, mas na realidade nós cirurgiões, quando fazemos o desbridamento, na maior parte das situações não sabemos ainda qual é o micro-organismo envolvido. E, portanto, o micro-organismo não serve para selecionar na maior parte dos casos. Há vários esforços para tentar desenvolver scores que nos ajudem a prever o sucesso dessa intervenção ou não, que nos ajudem a optar ou não por essa intervenção. Há, inclusive, mais um esforço multicêntrico, quando também tivemos a oportunidade de participar, onde temos a inteligência artificial a tentar nos arranjar e, de facto, encontramos todos aqueles fatores que nós já sabemos que são prognósticos, nomeadamente o tempo, nomeadamente a troca de partes modulares ou não. Isto são tudo trabalhos, eu diria, de investigação com pouca aplicação no dia-a-dia, no clínico. No amanhã eu tenho uma prótese infectada, vou decidir ou não. Este tipo de trabalhos ainda não nos ajuda tanto nisso. Quando se opta por este desbridamento, de facto, o desbridamento deve ser sistemático, exaustivo, rigoroso, escrupuloso, deve-se fazer uma sinovectomia completa de todos os sítios vitalizados, obviamente uma abordagem múltipla ao estudo microbiológico, lavagem abundante. A troca de partes móveis ou de partes amovíveis é uma dos critérios que nós mais podemos influenciar e, de facto, está mais que demonstrado, sobretudo no joelho, mas também na anca, que a troca de partes móveis aumenta o acesso para a limpeza, diminui a carga bacteriana, porque tiramos o biofilme que está no polietileno, vamos trocar, vamos pôr um novo, e, portanto, isso contribui muito para o sucesso. E outra coisa que nós temos que pensar é não podemos esconder a cabeça debaixo da areia como a avestruz. Se há uma suspeita, nomeadamente uma suspeita de uma infecção hematogénea aguda, se há uma suspeita de uma infecção pós-operatória, nós não devemos iniciar antibióticos antes da cirurgia. Os antibióticos nesta fase não vão curar a infecção, vão apenas mascarar o quadro, transportá-lo para uma fase de cronicidade da infecção
que nos vai inviabilizar esta opção da preservação da prótese. E, portanto, a nossa estratégia no pós-operatório agudo é esta e é muito simples. A VS e a PCR, obviamente, sobem após a intervenção cirúrgica, devem alcançar um pico, a PCR aos 48 e 72 horas, a VS mais tardiamente, e a partir daí deve começar a descer. Se nós temos uma drenagem persistente, é um fator de risco muito elevado. Se a drenagem não se cala ao fim do 10º dia, mesmo que a proteína C reativa pareça estar a descer, ou se há uma forte suspeita clínica a qualquer altura, o que nós fazemos é avançar imediatamente para um desbridamento antes de colocar antibióticos e de forma agressiva, não esperar muito, não contemporizar muito. Nós demonstramos que esta taxa de sucesso esta estratégia leva a uma taxa de sucesso de quase 90% no tratamento destas infecções. Quando não cumprirmos estes critérios, então a cirurgia de revisão é o gold standard. E para aqueles que não são ortopedistas, a cirurgia de revisão inclui tirar a prótese. E depois a questão é fazermos isto em 1 ou 2 tempos, ou seja, colocamos a prótese no mesmo tempo, na mesma cirurgia, ou só depois de uma cirurgia diferente, depois de curada a infecção. Mais uma vez, a literatura é difícil de interpretar, há muitas evidências que permitem diferentes conclusões. A estratégia em 2 tempos é ainda mais popular em Portugal e no mundo inteiro, mas a estratégia em 1 tempo tem vindo, de facto, a ganhar terreno. Tem vindo a ganhar terreno porquê? Porque ela é melhor para o doente, temos apenas uma única cirurgia, com todas as vantagens que isso acarreta para o doente, é melhor para o sistema de saúde, porque tem, obviamente, menores custos, menos carga laboral para toda a gente, mas tem limitações. Deve obedecer a critérios de seleção mais rigorosos e é uma cirurgia, de facto, mais exigente. E talvez aqui, sou eu que digo, talvez reservada para pessoas mais experientes. A revisão em 2 tempos tem a vantagem de ter uma erradicação da infecção mais fiável do que a revisão a 1 tempo, não é tão rigorosa a seleção, uma cirurgia mais tolerante ao erro. As limitações são, evidentemente, a desvantagem para o doente. Tem um período grande de morbilidade entre as cirurgias, tem 2 cirurgias, que é mau para um doente, e tem, de facto, um número que não é desprezível de casos que fazem a primeira cirurgia e não chegam a fazer a segunda por este ou por aquele motivo. Portanto, hoje em dia a conversa ou a discussão já não é se é melhor 1 tempo ou é melhor 2 tempos. Hoje em dia a discussão e a conversa é quais são as circunstâncias específicas que ditam que devemos fazer a 1 tempo ou que devemos fazer a 2 tempos. E isto é só um artigo para ilustrar aquilo que vos dizia, há um número que não é desprezível de casos que pura e simplesmente não chegam a fazer o 2º tempo de revisão. E quando vão ver a taxa de, isso é um desafio que coloco a todos os que nos estão a ouvir, quando vão ver a taxa de sucesso de tratamento das revisões a 2 tempos, vejam bem se eles não estão a dizer só a taxa de sucesso dos doentes que de facto completaram o 2º tempo. E na minha maneira de ver as coisas, a taxa de sucesso não deve ser vista assim, deve ser vista de todos os doentes que apareceram com uma infecção, quantos é que acabaram com uma prótese a funcionar e quantos é que se perderam pelo caminho. E vão ver que a taxa de sucesso do tratamento da revisão a 2 tempos não é tão elevada como parece ser numa primeira leitura mais apressada. A cirurgia de revisão, evidentemente, passa por um desbridamento meticuloso, onde é extraído todo o implante, todo o cimento, todo o parafusos, todo o osso desvitalizado, ou seja, a cirurgia deve tirar a infecção. A infecção é curada com o bisturi. E depois, aí sim, nós, com uma boa amostragem para a microbiologia, vamos identificar a bactéria e depois o Miguel Abreu e os nossos infecciosistas podem nos ajudar. O encerramento de partes moles é adequado e, se for necessário para um bom encerramento fazer retalhos musculares, que seja, nós não podemos acabar com a prótese exposta. Então, qual é a nossa estratégia? Quando nós temos a bactéria identificada pré-operatoriamente, se essa bactéria é sensível a um determinado número de antibióticos, nomeadamente antibioterapia e antibiofilme, que o Miguel vai especificar mais à frente, se há partes moles adequadas, e eu aqui considero que uma fístula que seja integrável na minha abordagem cirúrgica e que me permita um bom encerramento, é uma parte mole adequada. Obviamente, se eu tiver uma fístula que vai ficar aberta depois da cirurgia, que não vai ser integrável na minha abordagem, então isso é uma contraindicação. Evidentemente, não posso ter um doente imunossuprimido, não posso ter um doente em sepsis, e este é mais polémico e talvez estejamos quase a mudar este critério, mas para já ainda o temos, que é a ausência de uma falência prévia de um tratamento de infecção prévia. Se algum destes critérios não está cumprido, então nós avançamos para a revisão a 2 tempos. E quando se avança para a revisão a 2 tempos, usar ou não usar espaçador é, hoje em dia, mais ou menos consensual, que o espaçador tem várias vantagens. Ele ajuda a transportar antibiótico para o local,
e ocupa o espaço e, portanto, permite-me ter um melhor resultado funcional, mantendo a tensão dos músculos e a tensão ligamentar. Se esse espaçador deve ser estático articulado, eles têm idêntica eficácia na erradicação da infecção. Eu prefiro os espaçadores articulados porque tornam a cirurgia de revisão mais fácil, oferecem uma melhor função entre dois tempos. Agora, exigem condições de estabilidade mecânica. Se eu não tiver essas condições de estabilidade mecânica, seja um joelho que tem uma instabilidade ligamentar grosseira, seja um acetábulo que não tem fundo e, portanto, o espaçador pode fazer uma proteção pélvica e opto por não usar um espaçador articulado ou até não usar espaçador na anca. Pré-fabricados ou handmade ou feitos à mão, eu no joelho preferencio os feitos à mão, dá maior maleabilidade aos antibióticos, é menos custoso, está sempre disponível, é só ter cimento e antibióticos à mão, não tem limitação dos tamanhos, agora demora mais algum tempo a fazê-los. Na anca, tem outras necessidades mecânicas ou em situações tumorais, eu opto pelos pré-fabricados. O tipo de antibioterapia que devemos ter no espaçador, o Miguel vai falar sobre isso, mas é um aspecto importante, porque a antibioterapia local é um aspecto muito importante também. Quando optamos por uma cirurgia de revisão em 2 tempos, quando é que fazemos a reimplantação? Bom, a tradição de esperar pela PCR, pelos parâmetros inflamatórios normalizados, é uma tradição que deve ser abandonada. Não tem qualquer valor terapêutico ou prognóstico esperar ad eternum pela normalização dos parâmetros inflamatórios. Hoje em dia, o benefício do tradicional período de janela sem antibiótico, 2 semanas antes da cirurgia de revisão, está posto em causa e, muito sinceramente, nós deixamos de o fazer. E o estudo do líquido sinovial, que podia ser uma arma, ou seja, fazer uma artrocentese entre o primeiro e segundo tempo e ver microbiologia, ver contagem de leucócitos, nós sabemos que isso tem muito pouco valor prognóstico e, portanto, na realidade, nós não usamos nenhum desses critérios, a não ser um aspecto decrescendo da proteína C reativa, umas partes moles bem cicatrizadas, sem aquele aspecto infeccioso. Portanto, eu diria que a seleção para o segundo tempo é mais um ato de arte médica e de coragem do que propriamente algo objetivo que nós nos possamos agarrar. Evidentemente, a causa da infecção da prótese original tem que estar corrigida. Se tivermos uma infecção urinária, se tivermos uma úlcera da perna infectada, obviamente temos que contemporizar até termos essa parte corrigida. E, obviamente, o estado geral de saúde e as comorbilidades do doente devem estar otimizadas. Se é de facto consensual que a esmagadora maioria dos casos vai necessitar de algum tipo de cirurgia, seja o desbridamento ou a cirurgia de revisão, há casos em que, de facto, podemos, quando nós consideramos que a cura é pior, ou que a cura é pior do que a doença, nós podemos, pura e simplesmente, optar por uma antibioterapia supressiva, e isto é mais utilizado em doentes idosos com várias comorbilidades, ou até mesmo eu lanço isto em jeito de desafio para uma discussão quando acabarmos, o que eu chamo de skillful neglect, ou seja, pura e simplesmente negligenciar de forma conscienciosa, de forma a o doente não achar que está abandonado, mas o que eu quero chamar a atenção é que eu posso chegar a um diagnóstico de infecção, faço o meu estudo, tenho um diagnóstico de infecção e posso chegar à conclusão que o tratar essa infecção vai criar um problema ainda maior do que viver com essa infecção e, portanto, o diagnóstico não implica necessariamente qualquer tipo de ação subsequente. E, fundamentalmente, isto que eu queria dizer é chamar a atenção que este tipo de tratamento complexo só é possível trabalhando em equipa, porque nós, ortopedistas, conseguimos gerir muita parte cirúrgica, mas não conseguimos, eu falo por mim, e eu acho que tenho uma sensibilidade diferente para antibióticos, mas mesmo assim não consigo fazer isto sem a ajuda neste caso do Miguel, para me gerir a antibioterapia, o Manel para me gerir a parte médica dos doentes, que como calculam muitas vezes idosos com comorbilidades e nós como ortopedistas temos que ter a humildade de pedir ajuda. Manel, e era isto, eu acho que passo direto a palavra ao Miguel para ele. O Miguel Abreu vai falar agora do tratamento médico e das regras da antibioterapia nas infecções de prótese. Miguel. Espera aí, acho que já estão a ver a minha... Já. Estão a ver-me? Sim. Sim, pronto. Bom, boa noite a todos, obrigado pela vossa presença, as apresentações já foram feitas. Eu vou falar sobretudo, vou começar a falar nos aspectos gerais da antibioterapia neste tipo de infecção e depois particularizar em cada uma das opções, para cada uma das modalidades que o Ricardo, na sua apresentação, foi desenvolvendo. Portanto,
Antibioterapia na infecção osteoarticular, todos nós, dependendo da nossa especialidade, dependendo do nosso background, vamos ter uma perspectiva diferente. E se o ortopedista, na maior parte dos casos, não tem noção nenhuma do que é antibioterapia, o infecciologista se calhar tem uma perspectiva demasiado complexa, o microbiologista demasiado laboratorial e o anestesiologista pensa apenas na profilaxia pré-cirurgia. Mas porquê é que nós, tanto na infecção osteoarticular, pensamos numa particularidade especial dos antibióticos? Bom, isto são os tempos normais de antibioterapia para as infecções mais comuns. Por exemplo, a pneumonia tem um tratamento entre 5 a 7 dias, a pneumonia da comunidade, até 14 dias na nosocomial, e cada vez mais nós sabemos que a perspectiva é encurtar os tempos de antibiótico com sucesso terapêutico. Uma pielonefrite, a mesma coisa, uma endocardite, que normalmente nós pensamos que é uma antibioterapia muito prolongada, leva até 4 a 6 semanas, mas na infecção osteoarticular nós vamos até 6 meses, e inclusivamente, como o Ricardo falou no fim da sua apresentação, na antibioterapia supressiva. Isto deve-se, sobretudo, pela penetração, pela necessidade, pela particularidade especial que os ossos têm. E nessa perspectiva nós sabemos que normalmente os antibióticos hidrofílicos têm uma menor penetração óssea, ou seja, têm uma maior concentração sanguínea, mas uma menor penetração óssea, e os antibióticos lipofílicos, então esses têm, com a notável exceção dos macrólidos, têm uma maior penetração óssea. E nós normalmente jogamos um bocadinho com estas particularidades para escolhermos o nosso antibiótico. No entanto, uma revisão relativamente recente, da ano e meio atrás, mostra que se calhar não é tanto assim, e mesmo antibióticos, desde com a dosagem apropriada, antibióticos hidrofílicos conseguem, na esmagadora maioria dos casos, conseguir concentrações importantes, sendo neste caso, e ao contrário do que acontece, por exemplo, nos lipofílicos, onde muitas vezes a concentração óssea chega inclusivamente a ser maior do que a concentração plasmática, nós conseguimos níveis adequados de antibioterapia. Mas então, e particularizando na infecção associada à prótese, qual é o grande problema? E o grande problema é este, é o biofilme. Nesta fotografia maravilhosa que o Ricardo cedeu, uma fotografia nossa, vocês conseguem ver um imenso emaranhado de bactérias que estão absolutamente adesivas a um substrato. E de uma forma esquemática, o que é que acontece? Nós temos bactérias que nós chamamos planctónicas porque elas fluem pelo fluido, pelos locais, como o plâncton na água do mar, não é? E então elas se encontram uma superfície, normalmente as superfícies inanimadas, aquelas que são heterólogas, que não pertencem ao nosso organismo, são mais suscetíveis, não têm qualquer tipo de imunidade associada, elas prendem-se a essa superfície. Prendendo-se a essa superfície e não havendo qualquer oposição imunológica, elas começam-se a agregar. Elas agregam-se, pouco tempo depois é criada uma matriz extracelular a estas bactérias. Vão-se juntando outras, de outro tipo de bactérias, porque elas começaram a criar uma espécie de nicho. Numa fase de maturação, elas já são múltiplas, já são muitos os diferentes tipos de bactérias que estão associados a este biofilme, a esta colónia que nós vimos naquela fotografia anterior, e numa fase final elas rebentam, chamamos assim, ou vão dispersando, vão soltando, passam a ser uma fonte elas próprias das bactérias planctónicas e podem ser também elas uma origem de um novo biofilme. Este é efetivamente o grande problema. Maior problema que esse é que a antibioterapia eficaz só é eficaz numa primeira fase da infecção, ou seja, quando ela está na adesão, um bocadinho depois, quando elas se começam a juntar e, em alguns casos mais particulares, quando no início da fase da matriz extracelular. E esta é a razão pela qual, quando nós mantemos uma prótese, nós temos de a começar a tratar numa fase relativamente precoce. Porquê? Porque a partir do momento em que este biofilme está estabelecido, em que está maturado, a nossa antibioterapia é ineficaz na remoção do biofilme. E mesmo que nós estejamos a controlar todo o ambiente extra-biofilme com antibióticos, assim que o interrompemos, ela entra em fase de dispersão, dá origem a outras bactérias que podem inclusivamente aumentar o próprio biofilme.
O que acontece é que nós, apesar de tudo, temos, inclusivamente recentemente apontado hoje em dia como um problema até na crescente resistência aos antimicrobianos por parte das bactérias, temos poucos antibióticos com efeito antibiofilme. Ou seja, temos, de uma forma geral, a rifampicina para gram positivo. Apesar disso, não é incomum nós vermos, aqui há uns anos não se falava sequer na rifampicina como ação antibiofilme. Começou-se a falar no efeito protetor e no sucesso terapêutico da associação da rifampicina, e agora, muitas vezes, nem que sejam gram-negativos, bactérias gram-negativo, há uma tendência para associar a rifampicina a estas infecções. Eu relembro que a rifampicina só cobre bactérias gram-positivo e mesmo assim há umas que não cobre. Para as bactérias gram-negativo, temos as fluoroquinolonas, que apesar de tudo, eu ponho aqui esquematicamente, não têm uma capacidade tão grande como a rifampicina de penetrar na matriz extracelular e de ter uma ação sobre já as pequenas microcolónias de biofilme. E então, e particularizando, como é que nós devemos utilizar o antibiótico? Primeiro, devemos usar sempre, de uma forma inicial, doses altas. É a dose alta que vai diminuir o inóculo bacteriano, é a dose alta que vai permitir a penetração no osso, e relembro-vos que um osso infectado, um osso inflamado, muitas vezes tem uma capacidade, ou seja, tem uma suscetibilidade à penetração menor do que um osso são, e por isso é mais difícil penetrar num osso mais doente, num osso mais infectado, numa osteomielite mais extensa, do que num osso mais são. E é esta dose elevada de antibióticos que nos vai diminuir o risco de emergência de resistência. Devemos obter isolamentos microbiológicos o mais rapidamente possível e adequar a antibioterapia. Aquilo que o Ricardo falou na sua apresentação, não é incomum, diria mesmo que é o mais comum, nós pedirmos aos doentes para pararem o antibiótico. Eles às vezes ficam um bocado assustados, então eu tenho uma infecção, você vai-me parar o antibiótico, mas o nosso objetivo é que numa infecção que nós pretendemos debelar e que é tão difícil debelar pelas razões já apontadas, se nós tivermos o agente microbiológico, nós conseguimos otimizar, tendo em conta o próprio agente, a suscetibilidade desse agente, mas também a idiosincrasia do hospedeiro, uma antibioterapia eficaz. É fundamental a boa qualidade das amostras microbiológicas, ou seja, as zaragatoas não são boas amostras biológicas. Eu relembro que nós temos mais bactérias no nosso corpo do que células do próprio corpo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a probabilidade de nós pegarmos numa zaragatoa, tocar que está e apanharmos um bocadinho do pus que está a sair da fístula e esse pus levar algumas bactérias colonizadoras, mas não causadoras de infecção, é enorme. E, portanto, da mesma forma que eu, pegando numa zaragatoa, raspando, passando sobre a minha pele e cultivando vai crescer alguma coisa, essa mesma zaragatoa pode fazer com que cresça um agente não responsável pela infecção numa placa de Petri e nós estarmos a ser guiados de uma forma errada. As infecções crónicas não são para tratamento conservador, ou seja, quando se tem uma fístula, a menos que seja uma decisão conjunta e se opte por uma antibioterapia supressiva, não vamos resolver a infecção da prótese em si, não vamos esterilizar a prótese se se optarmos por um tratamento conservador. Não devemos iniciar antibioterapia empírica se há ausência de sinais sistémicos, ou seja, é evidente que se nós vemos um doente com uma infecção crónica da prótese, se nos chega à urgência, um doente com uma fístula, com uma prótese infectada e com febre ou cético, nós vamos iniciar uma terapêutica empírica sem a obtenção de boas amostras microbiológicas. No entanto, não é isso que acontece na esmagadora maioria dos casos e portanto, não é obrigatório um início imediato de antibioterapia. Mais uma vez relembro, gram-positivo, antibiofilme para a rifampicina, antibiofilme para gram-positivo e fluoroquinolonas, antibiofilme para gram-negativo. Ainda assim, nunca ou quase nunca devem ser empiricamente usados e só devem ser utilizados após um período de antibioterapia intravenosa. Eu falo de fármacos que têm, sobretudo a rifampicina, uma baixíssima barreira genética para
para a infecção. Aliás, a rifampicina é um antibiótico que nunca deve ser dado isoladamente, nunca se deve ser dado sem ser em associação, porque a suscetibilidade deste antibiótico à aquisição de resistências por parte do micro-organismo infectante é enorme. Mas isto é uma parte negativa da rifampicina. Qual é a parte positiva? É que ela tem uma capacidade de penetração fantástica. Então vamos fazer, por exemplo, se nós associarmos concomitantemente a rifampicina e a vancomicina. A vancomicina é um antibiótico muito hidrofílico, com uma péssima penetração tecidular. Nós só vamos conseguir que a vancomicina atinja concentrações antimicrobianas no osso, no local da infecção, cerca de 48 a 72 horas depois da rifampicina ao fazer. O que é que isso quer dizer? Que naquele período de tempo nós vamos estar a fazer monoterapia com rifampicina. E o que é que eu disse ainda agora? Fazendo monoterapia com rifampicina, a probabilidade de termos uma resistência antibiótica à rifampicina é esmagadora. E, portanto, particularizando nas nossas estratégias de tratamento da infecção da prótese, nós temos, como o Ricardo falou anteriormente, a DER, o desbridamento com preservação da prótese, a revisão a um tempo e a revisão a 2 tempos. No que diz respeito ao desbridamento com preservação da prótese, aquilo que foi levantado pela questão do Ricardo é que existem inúmeros estudos que apontam micro-organismos com maior ou menor sucesso no tratamento, ou seja, menos deletérios ou menos preditores de resposta negativa a um desbridamento com preservação da prótese. Ainda assim, o que acontece é que diferentes estudos que nós vamos analisar podem apontar para diferentes micro-organismos. O que é que isso nos leva a crer? Que se calhar não é propriamente o micro-organismo em si, mas algumas particularidades desse micro-organismo. E, portanto, isto aqui é uma revisão das etiologias de infecções da prótese no Centro Hospitalar Universitário do Porto, num artigo escrito pelo Ricardo, e o que nós vemos é que, na esmagadora maioria dos casos, são gram-positivo, sendo que os Staphylococcus aureus são, como aparecem em todas as séries, os agentes mais comumente relacionados com estas infecções. Depois temos os enterococos, não são agentes tão comuns, mas são agentes que nos preocupam sobremaneira. Depois temos os streptococcus, isto nos agentes gram-positivo, e nas bactérias gram-negativas, enterobacteriáceas, são aquelas mais representativas neste tipo de infecção. Em relação ao tratamento, o que nós fazemos é aquilo que nós podemos pensar, e de há uns anos para cá, a questão não é tanto se o Staphylococcus é vancomicina resistente ou oxacilina resistente ou oxacilina sensível, é muito mais a questão se ele é rifampicina resistente ou rifampicina sensível. Aqui estão alguns estudos. Nesta balança é evidente que eles pesam, há estudos em muito mais quantidade a tentar mostrar que o MRSA tem um desfecho menos favorável, é preditor de menor taxa de sucesso na retenção da prótese, mas o que é certo é que, na esmagadora maioria dos casos, se o MRSA é sensível à rifampicina, nós podemos usar sem grande problema. Idealmente, se nós juntarmos, temos melhores resultados se juntarmos uma fluoroquinolona com a rifampicina. O ácido fusídico pode ser utilizado em alternativa à rifampicina. Pensa-se que poderá ter um efeito antibiofilme quase próximo daquele que a rifampicina tem. Isto são alguns estudos preliminares. O ácido fusídico é um antibiótico que surgiu em meados da década de 70. Na altura usava-se na dose de 250 mg de 12 em 12. Nesta dose, apesar de não ter a suscetibilidade à aquisição de resistências que a rifampicina tem alguma sensibilidade à suscetibilidade à aquisição de resistências, e aquilo que nós descobrimos agora é que se nós dermos numa dose maior, nesta dose maior são 500 mg a cada 8 horas, ou seja, 2 comprimidos, em vez de 12 em 12, damos 2 comprimidos de 8 em 8, conseguimos resultados muito, muito semelhantes aos da rifampicina, e podemos muitas vezes até utilizá-lo em monoterapia. De referir ainda que grande parte dos MRSAs que nós temos são suscetíveis ao ácido fusídico. Em relação aos streptococos,
Estas infecções são incomuns, apesar de não serem raras, aliás, como se vê aqui na nossa casuística, estão comumente envolvidos em infecções polimicrobianas e o que a estatística nos diz é que são aqueles que estão associados a pior prognóstico com a estratégia de retenção, de manutenção da prótese. O que nós fazemos é que, de acordo com a sensibilidade, utilizamos amoxicilina ou vancomicina. É evidente que, utilizando, se o enterococo é vancomicina resistente, a probabilidade de sucesso terapêutico é menor, não temos nenhuma alternativa oral e não deverá ser usado se nós temos conhecimento através, por exemplo, de uma artrocentese, que é este o agente em causa. Se calhar devemos protelar e devemos optar por outra estratégia. A utilidade da rifampicina neste tipo de infecção, a infecção por enterococos, está por esclarecer. Há alguns pequenos estudos que mostram que pode ter vantagem. Aqui a grande questão é que mesmo as tabelas microbiológicas de suscetibilidade a este agente não incluem a rifampicina, e por isso vocês não vão ter laboratórios que vos digam, a menos que seja a título experimental, uma perspectiva académica, não vão ter laboratórios que vos digam se este agente é sensível ou não é sensível à rifampicina, e como tal nós não costumamos utilizar a rifampicina nas infecções por enterococos. A levofloxacina, numa dose alta, e quando eu digo uma dose alta, nós fazemos 500 mg de 12 em 12 ou até 750 mg de 12 em 12, pode ser uma boa alternativa se houver sensibilidade do enterococcus à levofloxacina. Eu relembro que a ciprofloxacina, com um perfil de suscetibilidade, com um espectro de ação muito sensível à levofloxacina, não é ativa contra enterococos e por isso nunca deve ser utilizada, e não devemos fazer a conversão da sensibilidade da levofloxacina para a ciprofloxacina. Em relação aos streptococcus, são aqueles agentes que têm o melhor prognóstico entre todas as bactérias causadoras da infecção associada à prótese. Há dúvidas, inclusivamente, ou seja, o sucesso é grande, é tão grande que há dúvidas sobre o potencial de formação de um biofilme impenetrável. Pensa-se, por exemplo, os beta-lactâmicos possam penetrar neste biofilme, sendo que este biofilme é feito por uma matriz extracelular menos robusta. No entanto, e não obstante aquilo que se possa ler na maior parte da bibliografia, há um grande estudo multicêntrico relativamente recente, vai fazer agora 4 anos, que mostrou um prognóstico não pior que os outros, mas pior do que aquilo que anteriormente estava descrito. Ou seja, o facto de nós vermos um streptococcus se nós encontrarmos um streptococcus numa artrocentese, por exemplo, num doente perfeitamente bom, numa prótese perfeitamente sã, ficamos com uma vantagem, e numa infecção aguda ou subaguda, ficamos com a vantagem, com a vontade de utilizar, de fazer optar por uma estratégia de retenção da prótese. No entanto, nem sempre estes agentes são tão benignos como aparentemente pareciam mostrar. A utilidade da rifampicina está por esclarecer, nem sempre, a maior parte das vezes não usamos. A levofloxacina pode ser uma boa opção. Mais uma vez, os streptococcus não são sensíveis à ciprofloxacina, não se pode fazer a conversão da ciprofloxacina para a levofloxacina. Em relação aos gram-negativo, a maior parte das bactérias gram-negativo que estão envolvidas na infecção por prótese são mesmo as enterobacteriáceas, ou seja, os bacilos entéricos gram-negativo, estou a falar dos proteus, das Klebsiellas, das Escherichia coli. Tradicionalmente são aquelas que apresentam pior prognóstico. Há uma preocupação importante pela emergência crescente de resistências. É? As KPCs, as Klebsiellas produtoras de carbapnemases, são um exemplo paradigmático disso. E a sensibilidade às fluoroquinolonas, exatamente pelaquela ação antibiofilme que eu venho a falar desde o início da apresentação, é muito importante no sucesso desta terapêutica. Normalmente nós utilizamos cefalosporinas de terceira geração, portanto, a ceftriaxona ou cefotaxima intravenosas, e depois passamos para fluoroquinolonas. Uma taxa de falência, portanto, maior na resistência às quinolonas. No que diz respeito, numa visão a um tempo, portanto, em conclusão, uma infecção com um único agente ou com vários agentes multissensível,
o isolamento de estafilococos sensíveis à rifampicina ou outros antibióticos antistafilocócicos orais, as infecções streptocócicas ou infecções de enterococos sensíveis à ampicilina, levofloxacina, são aquelas condições que nos levam a ter uma taxa de sucesso na retenção da prótese maior. Passando para a estratégia de cirurgia há um tempo, o que o Ricardo já falou quase tudo. Aqui a grande questão depende muito do micro-organismo conhecido e da sensibilidade deste micro-organismo a um agente antibiófilo. Portanto, depois de fazermos a estratificação das condições não só do hospedeiro, mas também dos agentes microbiológicos isolados, decidimos normalmente em equipe se pode avançar para uma cirurgia a um tempo, e se do ponto de vista microbiológico nós tivermos armas terapêuticas e se tivermos um agente, um antibiótico antibiofilme eficaz, nós podemos avançar. A importância deste antibiótico antibiofilme eficaz qual é? É a manutenção de uma pressão antibiótica muito grande e a evicção, que é aquela parte inicial, aquela agregação da bactéria sobre a prótese, sobre o tal material inerte, não aconteça. Ou seja, a colocação de antibióticos orais neste tipo de cirurgias também pode ser importante para manter elevadíssimas concentrações antibióticas na zona, ou seja, concentrações antibióticas que nós jamais, por uma questão de toxicidade, conseguiríamos ter com a administração ou intravenosa ou oral, e evitar que naquele período de tempo inicial ainda podem haver, consequente da cirurgia, da manipulação ou até da infecção passada, micro-organismos naquela zona, possa-se começar a formar o biofilme e entrar naquele ciclo do biofilme que eu falei no início. No que diz respeito à opção a dois tempos, nós aqui temos duas partes fundamentais no que aos antibióticos diz respeito. Espaçadores com antibiótico, ou seja, para nós termos a tal peça que nos vai ocupar o espaço morto, que vai manter a tonicidade, toda a anatomia da zona, mas com uma concentração importante de antibiótico para também este antibiótico local debelar a infecção, e a utilização de antibioterapia sistémica. No que diz respeito aos espaçadores com antibioterapia, isto é um trabalho nosso que está on press, que vai brevemente ser publicado. Aquilo que nós vemos é que a utilização são fatores associados ao sucesso da revisão a dois tempos, e aqui são a verde, temos as variáveis que mostraram significância estatística. Ora, numa análise univariável, o que mostramos foi que a ANCA parecia ser superior. Nos antibióticos, a antibioterapia combinada, dois antibióticos no espaçador, era superior à monoterapia. Também nos parecia aqui que a dedicação de uma equipe especializada era superior à equipe não especializada, e um tempo curto entre as duas cirurgias também parecia ter um sucesso. Numa análise multivariável, reparem que o N não é muito grande, ou seja, a potência estatística não é assim tão grande, e por isso os resultados são mais fidedignos numa análise multivariável, que aqui sim não mostra alteração, por exemplo, há uma equipe dedicada, não mostra alteração na duração do tempo de antibiótico. O tempo de sensibilidade de decorrer entre cirurgias está no limite da sensibilidade estatística, e o que mostra sim é que a associação de dois antibióticos em vez de um é superior. Ou seja, a antibioterapia local do espaçador deve ser feita pela combinação de um antibiótico, sobretudo antigram positivo, como a vancomicina, e a gentamicina ou meropenem. Nesta nossa análise não houve diferenças estatisticamente significativas entre utilizando um ou outro. Na maior parte dos casos nós utilizamos o meropenem mais a vancomicina. Para eventuais infecciologistas ou não ortopedistas que estejam na plateia e que se preocupem com, estamos a usar aqui um carbapenemo e por isso podemos levar a um aumento da emergência de resistências, eu devo dizer que, apesar das concentrações serem muitíssimo elevadas no local da infecção, o que acontece é que as concentrações sistémicas são negligenciáveis e, como tal,
a suscetibilidade, ou seja, a ação dessas concentrações sistémicas e a pressão delas sobre a microbiota do organismo, ou seja, as outras bactérias que vivem no nosso organismo, é mínima e por isso não está associada ao aumento da emergência de resistências. O que nós fazemos então inicialmente é, após a primeira cirurgia, iniciamos uma antibioterapia de largo espectro intravenosamente. Eu ponho aqui o exemplo da piperacillina tazobactam vancomicina. Isto é o nosso esquema, é aquilo que nós fazemos, mas fizemos-lo com base na análise da nossa microbiologia, ou seja, o ideal seria vocês nos vossos centros perceberem quais são os agentes envolvidos e ver qual é a antibioterapia de largo espectro que podem utilizar inicialmente. Alteramos essa antibioterapia para oral após isolamento o mais imediatamente possível. Há evidências recentes bastante robustas que mostram que uma boa antibioterapia oral não necessita, ou seja, não necessita de esperar até fazer 14 dias da antibioterapia intravenosa e podemos iniciá-la o mais rapidamente possível. Portanto, já falámos sobre o desbridamento com preservação da prótese, da antibioterapia e das estratégias antibióticas, já falámos na revisão a um tempo, já falámos na revisão a 2 tempos, mas não falamos naqueles casos em que, como o Ricardo falou no fim da sua apresentação, nós não conseguimos, seja pela extensão da infecção, seja pela idiosincrasia e pela suscetibilidade aumentada do doente, seja pelo micro-organismo em causa, nós não conseguimos, ou seja, a cirurgia, dos poucos casos em que a cirurgia não está indicada. E nesses casos, nós podemos optar por duas opções. Há uma que não fazemos nada, ou seja, fazemos pulsos de antibióticos em agudizações, em manifestações sistémicas dessa infecção. Outra opção estratégica que nós utilizamos com alguma frequência neste tipo de doentes é a antibioterapia supressiva. O que é a antibioterapia supressiva? É o doente fazer antibióticos para a vida, ou então antibióticos até nós termos alguma solução melhor do que aquela. Normalmente o grande problema daqui é a gestão das toxicidades, é saber quanto tempo é que esta nossa antibioterapia supressiva vai demorar e a desvantagem é que nós precisamos de ver o doente com mais frequência. Ainda assim, não é só este artigo, há já muito estudo atualmente virado nesse sentido e que nos mostram que a utilização da antibioterapia supressiva não é obrigatoriamente uma coisa negativa e pode proporcionar uma melhor qualidade de vida do que a nossa tentativa, às vezes um bocadinho autista de querermos esterilizar aquela infecção, tratar aquele doente que não tem depois condições reserva vital para tal. E porque isto nisto no tratamento das infecções não se resume nas infecções, e particularmente nas infecções associadas à próstata, não se resume a se é gram positivo, se é gram negativo e se há suscetibilidade antibiótica, ou então não se resume também somente à cirurgia, e porque cada um de nós tem uma perspectiva diferente, e se o ortopedista, na maior parte dos casos, não tem grande perspectiva do que são os antibióticos, se o infecciologista tem a perspectiva dos antibióticos, mas não tem a perspectiva do ortopedista, se o microbiologista tem a perspectiva muito focada na suscetibilidade e nas perspectivas in vitro, e tendo o internista uma perspectiva global sobre a homeostasia do doente, o ideal é mesmo nós tratarmos estes doentes de uma forma multidisciplinar e em conjunto, e é isso que nós fazemos no nosso grupo de infecções. Obrigado pela atenção. Finalizávamos aqui a sessão. Ricardo. Muito bem, eu queria agradecer a presença de todos e o interesse e dizer que estamos, obviamente, sempre disponíveis para ajudar de uma forma ou de outra. Muitos já me conhecem, sabem isso. Quem não conhece, passa a saber. Muito obrigado a todos. Obrigado. Deus, obrigado. Deus, obrigado.